Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a Escola Sabatina. Escola Sabatina para jovens. Lições de fé e liderança no livro de Josué. Lição número 2. Lições sobre liderança. Antes de eu falar sobre este assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo, compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor ficará comigo no dia do Senhor, o sábado do Senhor, que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo para apresentar essas verdades da escola sabatina a todos os povos, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Heróis de duas gerações. Lição de sábado. Escolha alguns homens e vai lutar contra os amalequitas. Amanhã eu estarei no alto do monte, e a bordão de Deus estará na minha mão. Êxodo capítulo 17, verso 9. Líderes sábios investem tempo para recuperar. Eu estava olhando errado aqui. Vamos lá. Começar de novo. Um líder jovem. Lição de domingo. Começa ao contrário a lição da... Desculpe. Josué foi um discipulado e treinado por Moisés durante 40 anos antes de ser chamado por Deus para liderar Israel. A primeira vez que Josué aparece na narrativa bíblica é em um momento de crise, pouco depois da travessia do Mar Vermelho. Durante a caminhada pelo deserto, os mais fracos e cansados acabavam ficando para trás. Foi então que, sem aviso, os amalequitas atacaram os israelitas. Deuteronômio capítulo 25, verso 18. Deus instruiu Moisés a colocar Josué à frente do povo, liderando na primeira batalha. O conflito foi intenso e demorado, mas Josué demonstrou ser um líder de ação, fiel e corajoso, ao defender Israel da agressão inimiga. Mas Josué não era apenas um guerreiro, ele também demonstrava fé profunda e coração consagrado. Ainda jovem, numa idade em que muitos desejavam ação e destaque, ele estava satisfeito em permanecer junto ao tabernáculo, servindo e guardando as instruções de Moisés, ajudando no que fosse necessário. Êxodo capítulo 33, verso 11. Josué era versátil, sabia lutar nas batalhas mais difíceis, mas também sabia servir em silêncio, com humildade. Sua fidelidade nas pequenas tarefas fez com que Moisés confiasse nele para as missões maiores. A verdadeira força do caráter de Josué ficou evidente quando o povo chegou a Cades Barneia e Moisés enviou 12 homens para espionar a terra de Canaã. Josué entrou entre eles depois da missão. 10 dos espias convenceram o povo de que conquistar aquela terra seria impossível. Chegarem a dizer que teria sido melhor ficar no Egito ou morrer no deserto. Mas mesmo diante da pressão dos colegas, Josué, junto com Calebe, permaneceu firme. Ele confiava que Deus poderia entregar Canaã em suas mãos com facilidade. Sua lealdade a Deus não vacilou. A Bíblia diz que Josué e Calebe seguiram o Senhor de todo o coração. Números capítulo 32, verso 12. Mesmo quando o restante do povo se rebelou por completo, a aliança de Josué era como com Deus. Ele não teve medo de ir contra a maioria quando todos estavam seguindo pelo caminho errado. Durante os 40 anos seguintes de peregrinação, Deus continuou moldando Josué para o papel de liderança que um dia ele assumiria. Ele foi moldado por Deus na fornalha da espera, da frustração e das provas difíceis, e venceu porque escolheu confiar plenamente na soberania de Deus sempre. Lição de segunda-feira: líder preparado. Quando os israelitas foram surpreendidos por um ataque dos amalequitas, Moisés agiu rapidamente. Chamou Josué e pediu que reunisse um grupo de guerreiros para liderar a defesa contra os inimigos. A batalha foi intensa e durou o dia todo, deixando debaixo de um calor escaldante. Em alguns momentos parecia que a vitória estava próxima, em outros tudo indicava que o povo seria derrotado. Foi um dia longo, marcado por sangue, suor e, acima de tudo, perseverança.
Foi nessa batalha contra o Amaleque que Josué mostrou pela primeira vez que era um guerreiro capaz. Ele demonstrou qualidades que todo líder Israel espiritual precisa desenvolver. Obedeceu rapidamente à voz de Deus, sem questionar, mesmo diante do perigo. Não teve medo de enfrentar o inimigo. Sua disposição e coragem deixaram claro que ele confiava plenamente em Deus. Josué era um escravo recém-liberto, nunca tinha liderado soldados em campo de batalha, tinha passado a vida toda sob o domínio de opressores cruéis. Mesmo assim, quando Deus mandou, ele não hesitou. Avançou contra os amalequitas, acreditando que o Senhor lhe daria a vitória. Simples assim. Josué foi vitorioso porque ele teve coragem de agir pela fé, uma fé que foi se fortalecendo ao longo do tempo com base nas experiências que já tinha vivido com Deus. Ele confiava que o mesmo Deus que havia preservado Israel durante as pragas do Egito ainda tinha planos para aquele povo e continuaria protegendo cada passo. Acreditava que o Deus que abriu o Mar Vermelho e os derrotou, os egípcios também lhes daria vitória sobre os amalequitas, e sabia que se o Deus havia chamado para atravessar o deserto, certamente os guiaria até o fim. Hoje o Senhor continua chamando jovens como Josué, que se levantam quando o perigo aparece e não recuam diante dos desafios. Muitas vezes, ao enfrentarmos os gigantes da vida, o sentimento de incapacidade nos paralisa. A gente sabe que por conta própria não tem força suficiente para vencer. Mas o convite divino é claro: olhar além de nós mesmos e confiar em seu poder. Deus nos chama a entregar a Ele nossas batalhas, nossas lutas, nossos pesos, e se colocarmos tudo aos seus pés, Ele caminhará ao nosso lado e nos dará a vitória. Pense, pergunta no rodapé, o que você aprendeu com as batalhas que já enfrentou no passado? Batalha a gente tem todo dia as batalhas, mas devemos de erguer a cabeça e vencer, acreditar e ter fé em Deus. Lição de terça-feira, confiando no poder de Deus. Enquanto Josué liderava a batalha contra os amalequitas, Moisés subiu uma colina próxima para orar. De braços erguidos para o céu, ele intercedia pelo povo de Deus como um sinal claro de total dependência e conexão com o céu, por meio da oração. Enquanto Moisés mantinha os braços erguidos, Josué e seus soldados iam avançando. Mas toda vez que eles o abaixavam, os amalequitas começavam a ganhar espaço. Êxodo capítulo 17, versos 9 a 11. Josué sabia que nunca venceria aquela batalha exclusivamente com a própria força. Sabia que forças invisíveis estavam em ação e que a oração de Moisés era tão importante quanto a espada dos guerreiros. Josué foi à luta com coragem porque confiava que Deus daria vitória e porque sabia que tinha alguém o cobrindo com a oração de fé. Ainda jovem, Josué desenvolveu confiança total em Deus, uma fé que dizia: se Deus prometeu, ele vai cumprir. Foi essa dependência do poder divino que marcou sua liderança dali em diante. O que tornava Josué um líder de verdade não era a formação que ele tinha, nem grandes estratégias, nem força física. O que fazia a diferença era a sua fé. Josué acreditava que Deus podia e queria dar a vitória ao seu povo, mesmo diante dos maiores inimigos. E mais tarde foi justamente essa fé que fez Josué se proporcionar ao lado de Calebe. Mesmo quando a maioria dizia o contrário: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra. Números capítulo 14, verso 8. A resposta do povo: fúria. Eles ficaram tão incomodados com aquela confiança que quiseram apredejar Josué e Calebe ali mesmo. E não só fizeram isso porque Deus interveio. A vida de Josué mostra que a liderança espiritual nem sempre é bem recebida. Às vezes, liderar é um caminho solitário. Por isso, caminhar perto de Deus é essencial, porque só Ele é uma fonte de força e apoio que nunca falha. Pergunta no rodapé: como você reage quando percebe que Deus está tocando o seu coração? Espírito Santo. Espírito Santo está tocando o nosso coração, mostrando a verdade. Lição de quarta-feira, momento hipertexto. Outro dia eu vi um meme divertido sobre a vaga de emprego que dizia assim: requisitos. Número 1, 5 anos de experiência. 2 prêmios Nobel da Paz. 3, um dinossauro.
Evidentemente, trata-se de um exagero bastante comum ao humor, mas que faz sentido quando perguntamos aos jovens sobre as dificuldades de entrar no mercado de trabalho. Muitas vezes nos deparamos também com exigências incabíveis. Fazendo um paralelo com a história de Josué e os desafios que vinham com a vaga de emprego que ele estava prestes a assumir, fiquei pensando no que poderia ser mais difícil, o que as empresas dos 2 dias de hoje solicitam de um novo servidor ou administrar a si mesmo, entendendo que o sucesso viria apenas na dependência de Deus. Pensei também sobre o fato de que a vaga proposta a Josué já ser a líder. Imagine você, com a sua bagagem atual, sendo convocado para liderar uma multidão, com as características do povo do antigo Israel. Você aceitaria? Olha, com muita paciência e com muita fé, eu aceitaria. Mas haja paciência. Teria fé em Deus. O único que eu confio que me daria a vitória. Às vezes é mais fácil conseguir um lugar sendo liderado do que tendo que liderar. Porque assim fica mais fácil terceirizar responsabilidades. Agora coloque-se por um instante no lugar de Josué e analise se você teria essas qualidades para atender ao chamado divino. Jovem destemido, totalmente dependente de Deus. Compare como Deus tem preparado você com os versículos a seguir que revelam a forma como Deus preparou Josué para ser um líder, auxiliando Moisés. Êxodo capítulo 24, versos 13, capítulo 32, verso 17 e capítulo 33, verso 11. Qualidades de liderança de Josué. Números capítulo 14, versos 1 a 10. Capítulo 27, versos 15 a 23. Capítulo 32, verso 12. Deuteronômio capítulo 34, verso 9. Rede semântica. Lembre-se da rede semântica, o mapa mental construído a partir de uma palavra ou conceito-chave. Então, com base no que vimos até aqui, agora é a sua vez de expressar o que faz sentido para você. Liderança. Lição de quinta-feira, o capitão da nossa salvação. Moisés mudou o nome de seu assistente de Oséias para Josué. Números capítulo 13, verso 16. Que em hebraico é basicamente o mesmo nome que Jesus, ambos significa Yahé, ou salvação, ou Yahé é libertação. Os dois foram enviados por Deus para libertar o seu povo, e ambos enfrentaram inimigos poderosos, que só podiam ser vencidos com confiança total em Deus. Josué venceu os exércitos cananeus. Josué veio a este mundo para destruir as obras do diabo. 1 João capítulo 3, verso 8. Enquanto Josué lutava contra os gigantes de carne e osso, Jesus enfrentava gigantes internos, espirituais e mentais, que geralmente são ainda mais desafiadores. No deserto, Satanás tentou abalar a identidade de Jesus. Mateus capítulo 4, verso 3. Tentou levá-lo à arrogância espiritual e ofereceu poder e glória para afastá-lo do plano de Deus. Em cada uma dessas tentações, Jesus respondeu com 2 palavras simples. Está escrito: a cada ataque do inimigo, ele se defendia com a espada da palavra e o escudo da fé. Foi isso que garantiu a vitória. Efésios capítulo 6, versos 16 e 17. Vemos nos evangelhos a intensidade dessas batalhas. Jesus passava noites inteiras em oração. O capitão da nossa salvação orava sem cessar. Lucas capítulo 6, verso 12. E suas orações não eram apáticas nem mecânicas. A Bíblia diz que ele orava com forte clamor e lágrimas. Hebreus capítulo 5, verso 7. A luta mais pesada aconteceu no jardim do Getsemane, quando Jesus confessou: minha alma está profundamente triste até a morte. Mateus capítulo 26, verso 38. Carregando o peso dos pecados do mundo inteiro, era como se a vida estivesse sendo drenada dentro dele. A morte ali teria sido um alívio, mas um anjo apareceu para fortalecê-lo, e Jesus continuou decidindo a completar sua missão. Lucas capítulo 22, verso 43. Estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Esse suor de sangue era um sinal visível da batalha espiritual que ele estava travando.
Toda batalha deixa sangue no chão. São as marcas dos que lutaram e sofreram no Getsemane. Não foi diferente. O sangue derramado ali marcou o lugar em que Jesus lutou por nós e resistiu até o sangue. Hebreus capítulo 12, verso 4. Pergunta no rodapé: de que maneiras você percebe Jesus como alguém que conquista vitórias? Porque o nosso Salvador é o Deus de nossas vidas. Lição de sexta-feira: poder divino e esforço humano. Agora um novo perigo ameaçava os israelitas. Por terem murmurado tanto contra o Senhor, ele permitiu que fossem atacados por seus inimigos. Os amalequitas, tribos ferozes e guerreiras que habitavam aquela região, saíram contra eles e atacaram os mais fracos e cansados, que tinham ficado na retaguarda. Moisés, sabendo que a totalidade do povo não estava preparada para a batalha, deu ordens a Josué para que escolhesse das diferentes tribos e um corpo de soldados e os guiasse na manhã seguinte contra o inimigo, enquanto ele próprio estaria nas proximidades, em um ponto alto como o cajado de Deus na mão. Assim, no dia seguinte, Josué e seu grupo atacaram o inimigo enquanto Moisés, Arão e Hur estavam posicionados em uma colina acima do campo de batalha, com os braços estendidos para o céu e segurando o cajado de Deus em sua mão direita. Moisés orava pelo êxito dos exércitos de Israel. Durante a batalha, observou-se que, quando suas mãos estavam estendidas para cima, Israel prevalecia, mas quando se abaixava, o inimigo levava vantagem. Quando Moisés se cansou, Arão e Hur sustentaram suas mãos e até o pôr do sol, quando o inimigo foi posto em fuga. O fato de Arão e Hur sustentarem as mãos de Moisés mostrava ao povo o dever de apoiá-lo em seu árduo trabalho, enquanto ele recebia as palavras de Deus para nos transmitir. E o ato de Moisés também era significativo, mostrando que Deus tinha destino deles em suas mãos. Enquanto mantivessem sua confiança no Senhor, ele lutaria por eles, ajudando-os a vencerem seus inimigos. Por outro lado, sempre que deixassem de se apegar a Deus e confiassem em sua própria força, seriam mais fracos até mesmo do que aqueles que não tinham conhecimentos de Deus, e os inimigos prevaleciam contra eles. Assim como os hebreus triunfavam quando Moisés estendia as mãos para o céu e intercedia em favor deles, o Israel de Deus prevalece quando pela fé se apropria da força de seu poderoso auxiliador. No entanto, a força divina deve ser combinada com o esforço humano. Moisés não acreditava que Deus venceria os adversários deles enquanto Israel permanecesse inativo. Durante todo o tempo em que o grande líder intercedia junto ao Senhor, Josué e seus bravos soldados faziam todos os esforços para derrotar o inimigo de Israel e de Deus. Ellen G. White, no livro Patriarcas e Profetas, página 250 e 251. Lição de sábado: Heróis de duas gerações. Escolha alguns dos homens e vai lutar contra os amalequitas amanhã. Eu estarei no alto do monte, e o bordão de Deus estará na minha mão. Êxodo capítulo 17, verso 9. Líderes sábios investem tempo para preparar a próxima geração. Deus fez isso com Moisés, e Moisés fez isso com Josué. Quando o povo foi atacado nos seus pontos mais frágeis, Josué recebeu a missão de liderar a primeira batalha. Jovem sim, inexperiente talvez, contudo sempre fiel e corajoso. Josué não apareceu do nada. Ele já caminhava com Moisés, ajudava nas tarefas simples, servia no templo, era obediente e cheio de disposição. Moisés foi percebendo sua espiritualidade, sua fidelidade e o seu senso de missão. Por isso, a cada passo, confiava mais e mais nele. Todo bom líder só é de bom porque foi preparado. Deus não forma líderes em um culto, mas em uma jornada. Josué foi provado na batalha e ali começou a ser reconhecido como líder de ação. Foi no campo de guerra que o potencial escondido apareceu. O mesmo mesmo Deus que guiava Moisés, começou a usar Josué, porque alguém acreditou nele. Aí tem um texto aqui. Primeira lição, tem acho que 3, 4 lições aqui.
A primeira lição: a liderança é construída em parcerias entre gerações. Moisés ficou no monte orando, Josué foi para o vale lutar. A vitória veio porque ambos estavam conectados no mesmo propósito. Gerações diferentes, mas caminhando juntas. Os mais velhos não criticavam os mais novos, oravam por eles. E os mais jovens não ignoravam os mais experientes, e os honravam e os ouviam. Esse é o segredo do reino. Não é sobre idade, é sobre missão. É sobre unir forças. Quando isso acontece, os milagres aparecem. Segunda lição: Deus confia responsabilidades a quem é fiel no pouco. Josué foi crescendo em influência porque era fiel nas pequenas coisas. Deus não coloca ninguém na frente de um exército se essa pessoa não aprendeu a servir primeiro. Ele não precisa de talentos brilhantes, mas de corações ensináveis e comprometidos. Mais tarde, em Números, capítulo 14, verso 8, Josué e Caleb foram os únicos jovens a dizer com fé: se o Senhor se agrada de nós, ele nos fará entrar. Eles acreditavam quando ninguém mais acreditava. Deus ama jovens assim, que sonham alto, mas se submetem à sua direção. Você está pronto para ser um Josué contemporâneo? Ainda não, né? Que a gente está muito longe de ser. Mas devemos ser. Quem escreveu isso foi Anderson Carneiro, líder jovem da União Noroeste Brasileira. Então vamos orar para fortalecer a nossa fé? Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia, por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez de mim o seu servo para apresentar essa lição maravilhosa da Escola Sabatina para todos os jovens, para todas as pessoas jovens e adultos, que eles possam aprender sobre sua palavra. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscreva no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia, deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem me ajudar, tá ok? Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!